Valeu, galerinha. Olha só, o negócio é o seguinte. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Olha só, eu apaguei o ângulo de abertura e escrevi aqui, apaguei aqueles ângulos que nós usamos para fazer a primeira equação, a mais importante equação dos prismas. Só para a gente poder perceber uma outra coisa. Se eu quiser medir o ângulo que o raio desviou, o raio que chegou e o raio que saiu do prisma, tu concorda que eu posso prolongar o raio que chegou, prolongar o raio que saiu e medir este ângulo? Concordas que este ângulo ali é uma medida adequada para o desvio total que o raio sofreu ao atravessar o prisma? Porque eu estou pegando a linha do primeiro raio, a direção do primeiro raio, e estou comparando com a direção do segundo raio. É uma medida justa. Aquele ângulo que eu chamei de delta, o famoso delta, ele é o desvio total que o raio sofreu ao atravessar o prisma. Eu quero calcular esse desvio. Mas olha só, tu concorda que o raio também sofreu um certo desvio na primeira face? Desviou, né? E foi esse ângulo ali que ele desviou, porque essa é a nova direção dele e essa é a direção original. Eu vou chamar aquele ângulo ali, ó, de delta 1. Delta 1. Delta é o delta minúsculo, tá, gente? Esse é o minúsculo, esse é o maiúsculo. Ó, parece um espermatozoidezinho, né? Aqui, olha só, esse ângulo aqui, como é que eu vou chamar ele então? Muito obrigado, delta 2. Porque o raio tinha uma direção e agora tem outra direção. Se eu prolongo a nova direção e meço esse ângulo, é o desvio da segunda face. E vem cá, se o raio está passeando, desvia 20 graus e depois desvia 30, ao todo desviou quanto? Olha que legal, faz sentido. Se eu quiser calcular o desvio total, eu pego o desvio da primeira face e somo o desvio da segunda face, nada mais justo. Me ajudem, por favor, como é que eu calculo aquele desvio ali, ó? Vou te ajudar aqui, ó. Na outra sala a galera achou que era igual a esse, mas esse está aqui, ó. Né? Se o I é o total e o R é essa continuaçãozinha, o delta 1 é o total I menos R. Concorda comigo? Nós já tivemos que usar esse raciocínio em outros momentos, né, gente? Certo? Então é importante perceber que esse delta 1 é o I menos o R. Analogamente, como é que eu posso escrever o delta 2? I linha. Ó, mais uma vez a fórmula ia ficar nojenta se nós não tivéssemos feito aquela mudança de variável. O desvio na primeira fase seria I menos R e na segunda seria R menos I. Certo? E agora não, agora ficou elegante, é tudo I menos R, aos desvios. Então, peraí, desvio na primeira face, I menos R, desvio na segunda face, I', menos, obrigado, R'. Vou aproximar os I's, I mais I', e vou aproximar os R's. E já que os dois R's estão negativos, eu posso colocar esse negativo em evidência. Aí vai ficar R mais R', né? Só que R mais R' é o próprio A, ângulo de abertura. Então uma outra fórmula muito famosa que geralmente é fornecida no vestibular é a fórmula do desvio total. I mais I' menos A. O que é o I? Ângulo de incidência na primeira face. O que é o I'? Ângulo de refração. Pode-se imaginar que são os ângulos que o raio faz com a parte de fora. Certo? Na parte de fora do prisma. Menos o A, que é o famoso ângulo de abertura. Aí olha só, o cara olhando essa aula, meu Deus, olha só quanto ângulo, quanta pontilhada, ah, meu Deus. Não, relaxa, meu querido, porque essas fórmulas são tudo lixo, do meu ponto de vista, tudo lixo. Porque o aluno que manja, cara, de matemática básica, cara, de saber que achar o complemento de um ângulo, ou o suplemento que seja, né, quando falta para 180, lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, pô, cara, fazer esse tipo de raciocínio não é difícil. Então eu acho mais legal tu pegar uma questão de prisma e fazer na raça, tentando entender o que está acontecendo e usando o que a gente já aprendeu de ótica, do que ficar decorando fórmula, decorando nomezinho, tá? Agora, não se esqueçam que no vestibular se aparecer a fórmula, vai estar trocado o nomezinho do I e do R, tá? O I' e o R'. Por isso tem que te acostumar. Se tu quiser usar a fórmula, tem que estar muito atento com os nomes que se dá a cada um desses ângulos aí. Bom, olha só, tem uma
uma situação especial, que é a que mais aparece no vestibular, que é a situação na qual o raio desvia o menor ângulo possível. Provar matematicamente qual é esse menor desvio não é um desafio aceitável para o ensino médio, porque envolve, né, gráfico de função seno, bem complexa, então não é legal. Mas é fácil provar intuitivamente o que eu quero dizer para vocês. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos ver o que é o famoso caso de desvio. Desvio o que mesmo? Mínimo. Ou seja, se eu falo que é o caso de desvio mínimo, é o menor desvio possível que pode ocorrer. Quando um prisma óptico estiver sendo estudado, tem uma situação especial na qual a luz o atravessa de tal forma que o raio fica paralelo à base desse prisma. Quando isso ocorrer por simetria, né, gente, já que isso aqui é uma reta normal e isso aqui é outra reta normal, por simetria, este ângulo, que é o ângulo R, acaba ficando igual ao ângulo R'. Concorda comigo? Por simetria, se isso aqui tudo é simétrico, por que esse ângulo vai ser diferente desse, né? Quer dizer, já que isso está ocorrendo, quer dizer que na chegada, o ângulo de incidência acabou ficando igual ao ângulo de refração na saída, que é o famoso I'. Mais uma vez, por simetria, então, esse cara é igual a esse. Nessa situação, o desvio sofrido pelo raio, aquele ângulo famoso, é o menor possível, é o desvio mínimo. Mas olha só, já que eu estou afirmando para vocês que pela simetria o R é igual ao R', e consequentemente o I é igual ao I', ô professor, o R igual ao R' eu aceito. Porque, pô, é simétrico. Agora o I igual ao I'. Mas, ô galera, o N de chegada vezes o ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o ângulo. Se os números, se o R é igual e os N são iguais, tem como o I ser diferente? Não, né? Matematicamente tem que ser igual, né? Nessas condições, as nossas fórmulas vão ficar melhoradas. Como é que vai ficar a fórmula para o A? Já que A era R mais R' e eles são iguais. R mais R, 2R. Mesma coisa que chamar aqui 2R', né? Já que eles são iguais. É isso aí. Como é que era o desvio mesmo? O desvio era I mais I' menos A, não é isso? Mas I e I' são iguais. O que eu posso escrever? 2I menos R, que agora é 2R. Desculpa, menos A, que agora é 2R. E colocando 2 em evidência, I menos R. Então, na situação clássica de desvio mínimo, as fórmulas ficam reduzidas. Mas, mais uma vez eu te digo, se o cara te pediu desvio mínimo, claro, né, que se tu olhar para pegar a fórmula e usar, é ridículo, é muito simples. Mas, se for uma questão discursiva e o cara estiver acostumado a usar a fórmula do além, não dá para usar a fórmula do além, ferrou, né? Então a gente teria que saber explicar que o N de chegada vezes o ângulo de chegada é igual a N de saída vezes o ângulo de saída. Calcular o ângulo suplementar aqui e aqui, usar o ângulo de abertura para fazer que a soma é 180, aí assim eu descubro R', aí assim eu descubro o I', se eu sei I e R eu sei o delta, se eu sei o R e o I eu sei o delta, e delta mais delta é o desvio total, certo? Mas, é o que eu te disse, a aula é como se eu estivesse resolvendo todos os problemas genericamente, para que tu agora tente os problemas pontualmente. Como questão de prisma é uma raridade, eu vou fazer a mesma, que geralmente eu faço uma aqui e outra lá, né? Certo? Como questão de prisma é uma raridade, eu não quero fazer nenhuma da UFSC para tu poder tentar, eu vou fazer uma questãozinha que eu usei de exemplo no 3A, para que tu perceba como é simples essa brincadeira de prisma na hora do vamos ver.